Olha aqui, ó. Essa aqui é uma pergunta aqui interessante, cara. Grande Zé Os Geraldo embargos. Barreto, São É, Paulo aí, ó. mas os embargos dos Estados Unidos funcionam muito bem para países pequenos, né? Porque com a Rússia não deu certo, né? Com a Bah, China nem pensar, né? esse é o tema de milhões aí do Arthur Jorge Barbosa, ó. História dos embargos dos Estados Unidos que prejudicam tantos países através das décadas, né? Já teve embargo no Vietnã, já teve embargo em Cuba. Cuba tem embargo há 60 anos, né? Que Cuba está com a economia embargada, né? Venezuela, né, atualmente. E tu sabe assim, ó, Celso, eu falei ali quando a gente estava ainda com o Rogério, né? Do Flávio Bolsonaro no Roda Viva, segunda-feira. Eu assisti, cara. Eu assisti porque eu acho que a gente tem que assistir. Eu só não assisti no YouTube para não dar visualização e engajamento para esses canalhas. Mas eu assisti ao vivo na TV para não dar ibope para eles, né? Mas sabe o que o Flávio Bolsonaro falou nesse Roda Viva, Celso? Nessa pauta dos embargos estadunidenses. Não vi. Ele disse o seguinte, ó, Celso e galera que está no chat, está na audiência. O Flávio Bolsonaro disse simplesmente o seguinte, construiu simplesmente o seguinte raciocínio, que o Brasil é uma ditadura, ele passou o programa inteiro falando que o Brasil é uma ditadura, e que com a eleição de Donald Trump, Celso, nós corríamos o risco iminente de sofrer sanções econômicas, que era bem possível que isso acontecesse. Cara, até a bancada de jornalistas serviçais, porque a bancada do programa era assim, ó, Celso, era um cara da Folha, um cara do Estadão, um cara do Globo, um outro cara do UOL e a outra, não me lembro de quem era, mas também era dessa mídia hegemônica, entendeu? Eles não levaram um jornalista para fazer uma pergunta mais afiada para o Flávio Bolsonaro. E aí o cara chegou a esse raciocínio que até a bancada serviçal saltou, cara, e falou, mas o senhor está torcendo, então, para que o Trump ganhe a eleição e faça um embargo econômico no Brasil? Ah, e ele se deu conta da merda que ele falou, né? E aí começou a gaguejar e não é que eu queira, não é que a gente queira, mas é uma possibilidade, não sei o quê. Na Olha, verdade é uma olha, coação, né? Ele está tentando coagir as pessoas, o povo, a seguir aquela exatamente, história. O que a gente fala, o velho do saco, o bicho papão, né? O exatamente. comunismo, a Rússia, a China, Mas vai esse virar Venezuela. é o nível desses caras é esse, cara. Cogitar que o Brasil sofra uma sanção econômica dos Estados Unidos, como se isso fosse um fato político bom para eles, entendeu? Na política É. interna. Deixa evidente que essa gente está se Mas lixando para o é. Brasil e para o brasileiro, né, cara? Mas sim, isso é óbvio, né? O sonho deles, eles querem o sonho deles é ir pra Miami, né, cara? Não é pra ir pra Recife, sabe? Não é pro Rio de Janeiro. Então, Mas em resumo é isso, né? As sanções estadunidenses, elas arrasam essas economias, né? A gente vê como é que tá a Venezuela atualmente, né? Cuba que não consegue. Cara, Cuba assim, ó, se não tivesse sanção, Cuba seria um país que eles não podem deixar Cuba ser um país decente, né? Eles precisam que Cuba seja que nem eles querem que Cuba seja que nem o Haiti, né? Eles precisam massacrar todos os países que tentam se opor ao capitalismo, ao imperialismo, né? e o Haiti é um país que foi o primeiro que conseguiu fazer uma revolução de escravos, né? Eu acho que o único até hoje, né? E E foi até massacrado pela hoje, Inglaterra, né, cara? até hoje sofre Foi bloqueio, foi da Inglaterra que gostava de fazer esses bloqueios navais, né? Os Estados Unidos só copiou o modelo, né? até hoje sofre as consequências disso, o Haiti, né? A gente Sim. está vendo o que é o Haiti, né? E ainda é todo Para esse ataque que o imperialismo faz ao Haiti ainda é consequência lá da E Revolução de o engraçado é que 1804. no colégio eu nunca ouvi falar que Napoleão tinha perdido a guerra no Haiti.
sabe? Nunca tinha, não sabia que tinha mandado 40 mil soldados, é isso? Pro Haiti, não foi que ele mandou? Sim. Pois é, Nem no no, colégio nem não no aprende filme isso. do, no filme do Napoleão não aparece nada Ah, que sobre o não Haiti, né? interessa negro morrendo, né? Não interessa negros assassinados, sabe? Interessa é o branco, Napoleão, o seu cavalo branco, né? Isso que importa. Mas aqui, ó, olha esse quadro aqui, ô Celso. Não sei se tu consegue enxergar, hein? Consigo. Compartilhamos no Instagram da Voz Trabalhadora essa semana. Quem não segue o Instagram da Voz Trabalhadora está perdendo tempo. Ó. Sigam lá depois. Ó. Comparação entre os Estados Unidos e Cuba. Mesmo com o embargo, tá, Celso? Mesmo com 60 anos de embargo econômico, que proíbe Cuba de comprar remédios, que proíbe Cuba de comprar combustível, que proíbe Cuba de comprar gêneros assim dos mais básicos para a sobrevivência humana, né? Olha aqui esse quadro comparativo. Fonte, já vou adiantar a fonte antes que venha engraçadinho no chat, tá? A fonte é dados do Banco Mundial, tá? Não existe nada mais pró-sistema capitalista do que o Banco Mundial, tá? Então tá aqui, ó. Olha os dados. Expectativa de vida nos Estados Unidos, 73,6. Cuba, 76,3. Desemprego, Estados Unidos, 3,60. Cuba, 1,39. Esse dado aqui é sensacional, ó. Sem moradia, o pessoal que vive na rua, né? 650 mil nos Estados Unidos, 0 em Cuba. Né? Saúde e educação. Alto endividamento na saúde e educação nos Estados Unidos, que a gente sabe que lá nos Estados Unidos tu tem que ter plano de saúde, o colégio é pago, é privado. Cuba, saúde e educação gratuitas. Tá? Alfabetização, Estados Unidos, 88%, Cuba, 99%. Mortalidade infantil por mil, Estados Unidos, 6,3%, Cuba, 5,1%. Médicos por 10 mil habitantes, Estados Unidos, 26%, Cuba, 84%. É goleada, né? Dá para chamar de goleada isso aqui, ô Celso? Dá, né? É 3 vezes mais, é tipo um 4-0 no futebol isso aqui. Homicídios por 100 mil, Estados Unidos, 5, Cuba, 4,4. Ah, aqui ganhamos, aqui foi parelho, mas ganhamos mesmo assim, né? Morte de desnutrição por 100 mil, Estados Unidos, 0,9, Cuba, 0,32. E esse dado aqui, ó, bilionários, tá, Celso? Cadê o nosso amigo aquele do chat? Foi embora? O João, aquele? É, só vem pra encher o saco e depois vai embora, não fica muito Ele que tempo. gosta de bilionários aqui, ó. Estados Unidos, 756. Cuba, 0. 0, Celso, tá? Tu vê aqui, Estados Unidos, ô Celso, esses dias eu estava vendo, são 2.650 e poucos bilionários no mundo. Os Estados Unidos têm 756, cara. É praticamente um quarto dos bilionários estão lá nos Estados Unidos. É incrível, né? Sim. Mas até ter bilionários não é o problema é ter moradores de rua, né, cara? Que normalmente quando tem muito milionário e bilionário, normalmente também gera muita pobreza, né? Por incrível que pareça, né? 650 mil nos Estados Unidos. Por quê? Moradores de rua. Aqui eu tô vendo 338 mil. E aqui, Sim, ó. sim. Sim, é. E o último dado, que eu trouxe essa tabela por causa desse último dado aqui, Sim, ó. só que tu sabe que os Estados Unidos tem mais moradores de rua que o Brasil, tanto em números quanto em Claro, percentual, né? claro, mas é E, claro. e inclusive a França, para cada morador de rua que tem no Brasil, eles têm 5 lá. Na França. A França é 0,5. A França tem 335 milhões de moradores de rua. Não pode ser tanto. É o que está escrito na Wikipedia.
Não, 335 mil, cara. A França nem tem Desculpa. tantos. Não, desculpa. Tá, Sim. Mil. Sim, pode vai ser, ser milhões. Não, 335 mil, pode que ser. sim, eu vi aqui falei errado. Milhões é a população. Mas é mais que é um país bem menor que o Brasil e tem mais que o Brasil, né? Exatamente. Mas só para fechar esse quadro aqui, ó, E que é o... a Inglaterra, para cada morador de rua aqui no Brasil, a Inglaterra tem 2. Então, e é aquela história, né? São países, né, do centro do capitalismo, né? Que não deveria ter morador de rua nesses países. Nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, né? O morador de rua deveria ser uma questão da periferia do capitalismo, né, Celso? Sim. Que era, até pouco tempo atrás era, até os anos 80, 90, né? Mas para te ver como o capitalismo perdeu tanto as rédeas do processo, que eles não conseguem mais, é por isso que a extrema-direita está do jeito que está. E o fascismo ascendeu da forma que está. Porque o socialismo democrata, o capitalismo democrata, entre aspas, né? A democracia burguesa faliu completamente. Como é que tu vai ter um país que tem um PIB dos Estados Unidos com 650 mil pessoas morando na rua? Como? Como é que uma potência dessas vai ter uma expectativa etária menor do que Cuba? Uma taxa de alfabetização menor do que Cuba? Não tem um sistema de saúde e educação pública no país mais rico do mundo? Que país é esse, cara? Que sistema é esse, né? E só para fechar esse quadro aqui, ó, dentro da pauta que o amigo nos propôs no comentário ali, que era a questão dos embargos econômicos, né? O último dado que esse quadro traz aqui, ó, é intervenções estrangeiras, né? Os Estados Unidos têm mais de 70 intervenções em outros países desde a Segunda Guerra Mundial, passando por Iraque, Afeganistão, né? América Latina, né? A América Latina inteira, né? Eles têm intervenções estadunidenses, né? Sim. E enquanto isso, Cuba tem 60 anos de bloqueio econômico, né? E tem 638 tentativas de assassinato ao Fidel Castro, é o que traz o gráfico aqui, né? Intervenções estrangeiras, né? Então é disso que se trata, né, pessoal? É disso que se trata. Questão dos embargos aí que o camarada nos trouxe no chat, né? Ótimo nos trazer essa provocação aí em relação aos embargos, que assim, é uma questão que, cara, quando tu for tratar de Cuba, quando tu for tratar de Venezuela, se tu não iniciar o debate sobre Cuba e Venezuela, falando de como é que se chama? De bloqueio econômico a esses países, tu compromete todo o debate, né, cara? Todo o debate. Esses dias eu estava assistindo uma live sobre eleições na Venezuela, ô Celso. Fui assistir uma live sobre eleições na Venezuela, tá? Aí os dois debatedores eram professoras, assim, com uma visão meio liberal, sabe? E elas ficaram 1 hora debatendo Venezuela, falaram sobre Esequibo, falaram sobre Maduro, Chaves, eleições, enfim. E ninguém tocou no tema do bloqueio, sabe? E eu fiquei desde o começo no chat, tem que falar sobre o bloqueio, tem que falar sobre o bloqueio. Como é que tu vai falar sobre Venezuela e não vai botar o bloqueio no centro do debate, né? E aí, pô, ficou aquele debate ali totalmente prejudicado, porque os debatedores não consideram o bloqueio como um elemento fundamental do debate, entendeu? Olha aqui,